Lá, mês de junho chegando, e a gente trouxe para vocês aqui uma leitura um pouco diferenciada do que a gente está acostumado a fazer. Hoje nós vamos pedir para que vocês se concentrem e possam escolher entre esses três montinhos aquele que, né, chama mais a atenção de você, ou pelo cristal que eu vou apresentar, ou pelo número. São três montes, e aí você presta atenção nessa leitura. E essa leitura vai dar um recado para você para o seu mês de junho de 2025, tá bom? Então, assim, o primeiro, o número 1, é uma ponta de cristal aqui, ametista. Vou mostrar aqui para vocês de perto porque ela é linda, né? Uma ametista, e essa leitura vai se iniciar com Dona Maria Mulambo, né? Previsão aqui com as cartas da Dona Maria Mulambo. A segunda é uma sodalita. Essa pedra azul aqui, linda também. E vamos fazer essa segunda, número 2, com Dona Maria Padilha, tá? A carta da Dona Maria Padilha. E a terceira será com, né, número 3. Calma, gente, 3. Com essa pedra aqui, que o nome dela é Jade, tá? Essa pedra aqui. E nós vamos fazer a leitura com a cigana. Então, mentaliza, escolhe um espaço que você possa ficar só com você mesmo, né? Desejando coisas boas, que a mensagem que chegar até você seja uma mensagem que traga algum significado para você. Se nesse momento não fizer sentido, joga para o universo, né? Porque o universo, ele ouve, ele sabe, ele enxerga tudo, tá? E dá respostas também. Então, enquanto você se concentra, eu já peço para você deixar o seu like, para você fazer sua inscrição. Se você já é inscrito no canal, nós agradecemos, e deixe seu comentário para eu saber que você passou por aqui. Alguns barulhos externos, tá? A minha cachorra tá latindo. A minha gata sempre vem aqui também, Mia, passa pela mesa, deixa o axé dela, é bom. Enquanto eu estou conversando, vocês vão escolhendo aí 1, 2 e 3. A gente não vai só ler a carta da Maria Mulambo, a carta da Maria Padilha e a carta cigana. A gente também vai trazer um arcano maior aqui como conselho para vocês, tá bom? Já podemos começar, a gente vai começar com o número 1, que é aqui o recado da Dona Maria Mulambo, né? Saravá, minha senhora que está sempre por aqui. Dona Maria Mulambo dando aí uma mensagem para vocês para o mês de junho, tá? E a gente vai colocar só para cá aqui o montinho 3 e o montinho 2, lembrando que o 2 é uma sodalita e o 3 é uma jade, tá? A sodalita tem a ver também com ampliação da nossa mente, né? Para quem gosta de estudar. E a ametista é aquela pedra que a gente considera uma pedra muito da espiritualidade, mas é uma pedra, é um cristal também de transmutação, tá? A ametista, tá bom? Esse cristal lindo. Na verdade, eu sou apaixonada por todos eles. Eu vou colocar bem aqui. Número 1, se você escolheu esse montinho, Dona Maria Mulambo vai começar, Dona Maria Mulambo, começar essa leitura para o mês de junho, já desejando todo o axé para vocês, nesse mês lindo, né, que é um mês que a gente celebra muita coisa, inclusive comemora as datas aí de Santo Antônio, São João, São Pedro, né? Toma mingau, come canjica. Vamos lá. Da Maria Mulambo, para quem escolheu o montinho de número 1, da ametista, o que a senhora tem aí já para o comecinho do mês de junho, para quem escolheu essa leitura, se conecte, se concentre, tá? A concentração não é só para quem realiza, né, para quem é o instrumento dessa leitura da espiritualidade, mas a concentração também é para vocês, né? Que vocês possam se concentrar e se conectar com a nossa espiritualidade, com esse momento que é só nosso, né?
Vamos lá. Dona Maria Mulambo. Primeiro montinho, o que que nós temos aqui? Vou colocar bem aqui. E eu acho que nessa posição a gente vai conseguir para o começo do mês de junho, lá para a metade do mês de junho, lá para o final do mês de junho. E daqui a pouco a gente pega também o arcano. Se necessário for, a gente puxa mais uma carta, ok? Deixa eu colocar numa posição em que vocês todos consigam visualizar. Aqui, Dona Maria Mulambo, né? Falando nada mais, nada menos, gente. Que lindo, né? Então, vamos lá. Comecinho do mês de junho, para quem escolheu o primeiro montinho, tá? Vocês vão, logo no comecinho do mês, ter algum tipo de embaraço, né? Que pode ser em questão de dinheiro. Muita gente está recebendo no começo do mês, mas isso não significa dizer que a gente não possa meter o pé pelas mãos, gastar além do que estava previsto, não se organizar. Aqui, para mim, fala alguma coisa em relação a finanças, tá? Ali no comecinho de junho, pode ser os primeiros dias lá, tá? E isso vai trazer algum tipo de tristeza para vocês, né? Segura as pontas aí, que a primeira semana, Dona Maria Mulambo, ela tá dizendo isso, né? Você pode até querer se isolar por algum embaraço. Para alguns pode ser, a maioria pode ser financeiro, para outros não. Então você pode querer também, ali no começo do mês, dar uma isolada, não querer falar muito, tá? Porque tá se sentindo ali triste, tá se sentindo melancólico, né? Melancólica. Então, tudo isso pode estar acontecendo ali no começo do mês, mas isso por causa de algum embaraço, que não necessariamente pode acontecer no comecinho do mês, mas que você já vem arrastando ele do mês de maio e quem sabe até de outros meses aí, tá? Aí você leva para sua realidade, para cada um é um. Mas talvez sejam coisas que você já estava enrolada aí, não conseguiu resolver, e no comecinho do mês vai bater aquela, né, aquela melancolia mesmo, né, aquela vontade de não quero falar com ninguém, vou ficar aqui debaixo das cobertas, tá? Conte nesse período com amigos, né? Com pessoas que realmente você confia. Quem sabe também um amigo fiel, que pode ser um amigo espiritual, não venha dar uma força para você. Então, para quem tirou esse primeiro montinho, essa primeira semana é uma semana que vai dar vontade de se isolar, mas não é para tanto. Conte com pessoas que realmente você confia, tá? Aqui tá falando de amigo fiel. Então, pode ser um amigo espiritual, por que não, né? A gente acredita nisso. E pode ser uma pessoa mesmo, né, de carne e osso que pode dar uma mão para você. Não necessariamente numa questão de auxiliar com coisas materiais, mas auxiliar mesmo dando aquele ombro amigo, acolhendo a sua dor, acolhendo aí um pouco a sua tristeza, porque tem gente aqui que tirou esse montinho que na primeira semana vai dar uma recaída aí de tristeza, tá? Passageiro, diga-se de passagem. Pelo meio do mês de junho, olha, gente, que tirou esse montinho aqui. No meio do mês de junho eu tô querendo melhorar a vida de vocês, mas tem gente que vai querer reaparecer aí na vida de vocês, tá? Pessoas do passado que já passaram e que não faz mais sentido, vai querer lá pela metade do mês de junho, querer reaparecer aí no caminho de vocês, tá? Vai querer ressuscitar, né? Vai querer dar o ar da graça, procurar vocês. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Se é um passado que realmente não faz mais nenhum sentido, então é melhor você ficar em alerta. Se for alguém que você já está esperando que reapareça no caminho de vocês, então é um caso a se pensar. Cada um leva para sua realidade. Porque eu sei que tem gente que vai escrever aí nos comentários assim: ai, Jaque, mas eu não quero ninguém do passado mais na minha vida, não quero.
Para alguns, né, não faz, como eu disse, pode não fazer mais sentido, então não vale a pena. Para algumas pessoas, a pessoa pode querer reatar com alguém do passado, sim, ou pode ser uma pessoa amiga que você não vê há muito tempo e querer procurar para conversar, entenderam? Ainda no meio do mês, tá? Por isso que eu falei que é para ter cuidado, né? Porque essa pessoa do passado, ela pode vir ainda querendo discutir a relação, quem traiu, quem deixou de trair, quem isso, quem aquilo, né? Muito cuidado aí no meio do mês com essa pessoa que você já considerava que não fazia mais parte do seu ciclo e ela vem querer reaparecer e pode ser uma grande roubada, tá? Pode ser, até se for amizade, que você já tinha deixado de lado e tal. Muito cuidado, porque pode ser uma passada de perna, alguém querendo se aproveitar, ou então alguém que vai te iludir, vai dizer que ainda gosta, alguma coisa assim, e depois não é bem isso, tá? Então, muito cuidado aí com esse meio de junho, porque você pode sofrer uma traição por alguém que já passou pela sua vida. Não é alguém né, alguém que quer retornar, mas volta ainda também com esse intuito, tá? Ou se a relação acabou por causa de traição, a pessoa não mudou nada, tá? Continua a mesma coisa. Então, cuidado. No meio do mês de junho, né? Lá no meio do mês. E aí, tudo isso, olha só, gente, presta atenção. Quem escolheu esse montinho aqui, tem uma questão aí de espiritual, tá? Que precisa ser cuidada. Como é que eu cuido, já que depende qual é a sua religião, a sua espiritualidade, como é que você trabalha, qual é o seu segmento. Então, eu daria os meus conselhos, né, de uma pessoa que é do santo. Mas nem todo mundo que está me ouvindo segue a mesma religião que eu. Mas eu também não posso deixar de dizer que aqui tem essa pessoa pode sofrer, quem escolheu, algumas pessoas que escolheram esse montinho aqui, pode sofrer um ataque espiritual, ou já está sofrendo o que é um ataque espiritual? Uma magia, a magia não existe. Se você acredita que não existe, não existe, tá? Mas para muita gente ela existe. Então, muito cuidado aí, quando a gente fala de espiritualidade menor, a gente está falando Maria Mulambo, Maria Mulambo está falando assim, olha, tem espíritos, tô esperando a minha cachorra parar, tem espíritos que não são de luz, né, que são bons, que estão querendo se aproximar de você. Isso pode ter vindo através de magia? Pode, tá bom? Vamos ver mais pro finalzinho do mês de junho, né? Como é que vai estar a energia de quem escolheu esse montinho. Casamento feliz, tá? Eu vou casar. Quando a gente fala aqui, que Maria Mulambo fala casamento feliz, ela não está dizendo necessariamente que você vai casar, mas ela está dizendo que o relacionamento que você vive vai entrar numa paz, numa felicidade. Para algumas pessoas pode aparecer um novo amor, pode, tá? Mas para quem já vive um relacionamento, né, um namoro, um noivado, seja o que for, uma união estável, na última semana, aleluia, né, gente? Axé. Na última semana a gente conta com uma energia elevada, né? Uma energia que vai melhorar aí esse relacionamento de vocês aí. Opa, desculpa, eu mostrei o contrário. Esse relacionamento de vocês aí, esse casamento vai estar nessa relação, esse namoro, um novo encontro para vocês. Mas eu digo aí, na primeira semana, na segunda semana, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Aí aqui a Mulambo traz a consulente, né? Que são vocês. Aqui é uma figura de uma mulher, mas não tem problema, é uma energia, tá? Leve para sua realidade. Então aqui tem vocês. Então nós estamos falando, então esse casamento, esse encontro feliz, esse relacionamento que vai melhorar, pode ser da minha irmã, da minha vizinha, da minha amiga. Gente, tem gente que joga comigo e pergunta isso.
né? Não é para você. Nós estamos falando tudo isso aqui que Mulambo falou é para vocês, tá? Não é para o vizinho, não é para um amigo, não é para outra pessoa. Ela está falando com você que escolheu, tá? Esse montinho. E espiritualidade maior, né? Carta linda, gente, né? Isso aqui é muito lindo, assim. Essa carta é muito linda e eu fico feliz. Por quê? Parece-me que quem escolheu esse montinho, escolheu o número 1, lá para o final do mês, eu não sei se as últimas, se as 2 últimas semanas, a pessoa vai entrar, né, vai procurar se cuidar para afastar essa espiritualidade aqui que não é boa, que aparece aqui, e conte com a espiritualidade maior, que são espíritos, né, curadores de luz, de bondade, de magia boa, do bem. E aí cada um procura esse bem, essa magia, né, essa luz, né, e tudo isso. Então, mas eu vou ficar aqui sentada, né, porque tá muito ruim o começo do mês e vou ficar esperando que tudo isso dê uma reviravolta e melhore. Não, isso aqui vai melhorar para quem busca melhorar. Outra coisa, gente, eu tirei esse montinho, mas a minha vida tá muito boa, já começou o mês tá ótimo, não tem nada pendente, então não é com você, tá? Não é com você. Não força a barra aí, tá bom? Então, vamos lá para um conselho do tarô de São Miguel. Um conselho para vocês. Gente, eu tenho um rosa de todo ano em cima da minha mesa e tá um cheiro maravilhoso aqui. Cheiro de rosas. Um conselho para quem tirou o montinho número 1 da Dona Maria Mulambo para esse mês de junho. Aqui no fundo saiu o julgamento. Olha, carta da morte, tá? Carta da morte aqui é a libertação. Carta da morte, alguém vai morrer, já que nós estamos falando de morte nesse sentido, tá? A gente está falando de um fim, de uma fase ou de uma situação. Lembra que eu falei que essa pedra aqui, que muita gente toma ela só como um cristal da espiritualidade, mas ela fala de transmutação, pronto, né? O tarô veio aqui conversando com o que a gente já tinha falado no começo, né? Quando essa carta sai, a carta da morte, né? É para dizer assim, olha, você querendo ou não querendo, tem um fim do negócio aí que já chegou, né? Chegou a hora desse final e pronto. Então é hora de transmutar, esse passado aqui que te procura, tá? Esse passado que te procura e que teve muita traição e pode aprontar de novo, é hora de colocar um final, né? Olha como o tarô, ele vem ali, Laroê, Dona Maria Mulambo, né? Saravá, axé, suas forças. Por que ela está dizendo aqui? Muita gente ainda vai querer dar uma chance para esse passado que já, né, que já aprontou muito, que já foi, que já teve confusão, que já teve briga, né? E aí isso aí vem acompanhado de uma energia muito baixa, que não faz mais sentido. Então o tarô vem dizendo aqui, Mulambo, para fechar, que acabou. Pausa para água, né, gente? Importante. Que acabou, que não tem mais por que dar uma segunda chance. A carta da morte, ela vem falando disso, né? Que é hora de colocar um fim, de transmutar, de transformar tudo e seguir em frente. Seguir em frente, tá? Lindos, lindas. É hora de seguir em frente, Dona Maria Mulambo está dizendo isso. Não tem mais que voltar, porque você vai sofrer as mesmas coisas que você já passou um dia, né? Das traições. Mas eu tenho um desejo de voltar com essa pessoa ainda para experimentar alguma adrenalina, alguma coisa, vai se ferrar. Tá? Porque, assim, às vezes a gente abre o canal e acha que vai ouvir só maravilhas, né? E a gente precisa dar o recado, que é o recado direto e reto da Dona Maria Mulambo. A Dona Maria Mulambo jamais vinha aqui para dizer assim, mais ou menos, vai lá, quem sabe dá certo. Ela não vai dizer isso. Ela nunca diria isso.
Entendeu? Ela vai dizer, olha, acabou, tem vergonha na cara, porque isso aqui não vai rolar mais, né? Isso aqui não vai, se não deu certo lá atrás, agora não vai dar. Agora que não vai mesmo, tá? Então, carta da morte para reafirmar isso aqui. Ok, montinho número 1, a gente vai para o número 2, tá? Então, muito obrigada, Dona Maria Mulamba, a senhora, como sempre, arrasa com a gente, diz logo a verdade, né? Vamos para a Sodalita, que é o montinho número 2, para quem escolheu. E carta de Dona Maria Padilha, né? Licença, Dona Maria Padilha. Aroei, bora lá, vamos lá. O que Dona Maria Padilha vai falar para o pessoal que escolheu o número 2, o mesmo sistema, tá? Da mesma forma, a gente vai tirar as cartas para o começo do mês, para o meio e para o final do mês, tá? Vamos lá. Dona Maria Padilha. E eu tô com a doutrina da Dona Maria Mulamba na cabeça, né? Mas ela é a dona do cemitério, o amor das almas, a dama da noite, senhora de Felareiro. Vamos lá. O que Dona Maria Padilha quer falar para vocês nesse segundo montinho aqui, né? Para quem escolheu o número 2, começo do mês, meio do mês e final do mês. A gente vai já arrumar bonitinho aqui, que carta linda, né? A Dona Maria Padilha, com sua licença, minha senhora. Vamos lá. Depois a gente também vai tirar uma carta conselho aqui do tarô, tá? Para vocês. Tá dando para enxergar aí? Pronto. Começo do mês. Tem uma pessoa intermediária, né, no caminho de vocês, que pode ser a própria Maria Padilha, uma outra entidade, fazendo aí algum meio de campo para alguma situação. Vamos ver do que se trata. Vícios ou teimosia. Olha, o começo do mês também aí para o mês de junho, né, para quem tirou um montinho número 2, tá falando disso, né? Que você precisa pedir ajuda para alguém. Quando a gente fala em vício, a gente sempre fala pensa logo em álcool, né? Outras drogas, cigarro. Tem vício de jogo, tá, gente? De jogo, de vários tipos de jogo que tem relação com dinheiro. Tem vários vícios, né? Vício de comer alguma coisa que agride o teu corpo físico, né, que complica a tua saúde. A gente não vai entrar nesse mérito, o vício é vício. Então você precisa pedir ajuda para, claro, né, aí entram outras questões, não só da espiritualidade, mas aqui também para a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade vai dar o jeito, isso não é de médico, mas até às vezes para você chegar a um médico que você não tem força, você tem que pedir, precisa pedir o auxílio da espiritualidade para que você chegue nesse caminho. Eu fui no médico, mas ele não disse muito, né? Não, o que era, ninguém acertou ainda qual é o diagnóstico. Peça para a espiritualidade, luz, para ela te guiar, para que você chegue a esse diagnóstico, a esse médico, a essa médica que vai te ajudar, tá? Então, você precisa de um auxílio de força, né? Para chegar e para vencer esse vício, seja lá qual foi. E a teimosia também, tá? E aqui a gente vem com o amigo fiel. Gente, na Maria Mulamba, a última carta dessa aqui também era do amigo fiel, né? Maria Mulamba falou desse amigo fiel da espiritualidade, Maria Padilha também vem falando disso. Ora, tá claro que aqui, no começo de mês, para muitas pessoas, vamos precisar muito de auxílio da espiritualidade, né? Dos amigos espirituais, dos amigos fiéis dos nossos irmãos espirituais, né?
que possam nos auxiliar, tanto pessoas aqui como da espiritualidade, nossos guias, nossos mentores, né? A gente precisa sempre estar pedindo auxílio. Aqui pode não ser com você. Aqui pode ser com alguém, um familiar, alguém muito próximo de você. Aqui sim pode ser com você, tá? E que você precisa de ajuda ou precisa ajudar alguém que encontra-se nessa situação, tem uma preocupação que chega aí logo no comecinho do mês de junho para quem escolheu esse aqui, tá? Pode ser até o teu par, a pessoa que você namora, que você convive. No meio do mês, Maria Padilha vem falando aqui, né, de vocês, dizendo, olha, aqui é com vocês, tá? Vem falando aqui também de um pouco de tristeza. Aí aqui é com vocês, a primeira mensagem aqui da primeira semana pode ser com alguém, né? Com alguém que está próximo de você. Tá dizendo que aqui você também passa por momentos de um pouco de melancolia, de chateação, de angústia, mas logo, e aqui tem a ver com relacionamento, na segunda semana, no meio do mês ali. Relacionamento de vocês pode dar uma caidinha por alguém se chatear. São águas, nuvens passageiras, tá? E aí logo depois esse relacionamento ele vai melhorar. Aqui tem uma mensagem para poucos, tá? Que diz assim: para você que está se sentindo melancólico, triste, abandonado, ninguém me quer, meio do mês é um período positivo. Eu não estou afirmando que você vai casar, noivar, conhecer o amor da sua vida. Pode ser, né? Vamos jogar para o universo. Mas que tem muita probabilidade de no meio do mês você estar de bem com o seu par, né? E até, quem sabe, conhecer alguém. Olha aí, né? Então, meio do mês aí de junho, para quem escolheu aqui a pedra, a sodalita, que é o número 2, né? Meio do mês tá bem positivo aí. Vamos ver para o final do mês, Vitória, carta linda, amo essa carta, né? Vitória, caminhos abertos, espiritualidade maior. Gente, assim, Maria Mulão, quem quiser voltar lá no montinho número 1, tá, né, aqui com Maria Padilha, lá vem, axé, né, muito axé nessa mesa, muito axé nesse vídeo. O axé, por quê? Aqui na Maria Mulão também saiu, né, essa carta, e aqui no finalzinho também saiu espiritualidade maior. Então, o que a gente está dizendo? Que de um modo, né, geralzão assim, parece que a primeira semana vai estar um pouco, né, com desafios que eu costumo falar, né? A gente tem desafios aí, não é porque a gente está pagando as contas do mês, mas pode ser desafio de várias ordens, né? De convivência, como vício, quem tem vício de teimosia em casa, é muito ruim lidar com isso, né? A teimosia, ela também é algo ruim, porque o tempo todo a gente, às vezes, as pessoas estão falando, né? E a pessoa não segue aquele conselho, alguma coisa nesse tipo. Mas no final do mês, né, a gente tem vitória para muita gente, o caminho se abre. Aí a gente está falando de pessoas que estão procurando trabalho e pessoas que estão procurando se conectar com a espiritualidade. Se você está sofrendo porque ainda não conseguiu se achar nesse mundo que não é fácil, não conseguiu se achar, que eu digo espiritualmente, porque às vezes a gente ouve muito assim: eu ainda não consegui me achar na minha profissão, eu não sei o que eu quero fazer, né? Eu não sei se eu quero fazer medicina, se eu quero ser professor, não sei, né? São várias profissões. E tem gente que não consegue se achar, assim como tem pessoas que não conseguem se achar na profissão ou nos relacionamentos, tem gente que não consegue se achar na espiritualidade, né? Então, assim, se você está muito nesse momento, né, turbulento, que não consegue enxergar, é aqui meu caminho é aqui, meu caminho é aqui, né? Última semana é uma semana que se abre aí,
né? Nós temos um portal muito importante esse mês, que é o 6/6, que fala de finanças, tá? Não podia deixar de falar para vocês. Mas como é um mês de muito santo também para quem acredita, né? Então a gente deve se abrir aí um portal também para o final do mês. Depois a gente pode consultar aí os astros, a fase da lua e tudo mais. Na última semana também está muito positiva para você seguir um caminho da espiritualidade, você seguir um novo caminho, uma nova estrada também profissional, para você dar um novo rumo de luz na sua vida. É um momento também muito importante para quem vai começar a fazer um tratamento espiritual, para quem vai recolher para o santo. Tem vários caminhos, tá, gente? Então, não tem assim, essa lua aqui é boa para cortar o cabelo, para fazer o cabelo. Pois é, final do mês de junho vai ser muito voltado para a espiritualidade, tá? Então é um momento de se conectar. Vamos lá para um conselho, um arcano maior. Aqui, lembrando que é o mês dos namorados, a gente falou de amor tanto no primeiro montinho quanto no segundo, né? E tá bem positivo ainda para amor, aqui já falei, né? Bem positivo na segunda semana, no meio do mês. Para quem tá meio brucochô, tristinho, aí vai dar uma melhorada, tá? É um conselho do arcano maior, para quem escolheu o número 2, a pedra sodalita. Vamos ver aqui com o tarô dos anjos. Vou colocar bem aqui pra gente ver junto, tá? Aqui no fundo tem carta da justiça. Vamos lá? O sonhador. Sonhador. Carta do louco, tá? Calma que ninguém vai ficar louco aqui. Vamos lá. É porque a gente tira a carta da morte. Vai morrer? Não. Do louco? Não. Calma. Então, essa carta sonhador, ela vem falando assim. Para algumas pessoas, né? A gente falou aqui de vício, de teimosia, a gente falou de tristeza, de melancolia, de angústia. Vamos alegrar o mês de junho? Vamos alegrar a vida? Vamos rir mais? Rir da gente, né? Fazer a terapia do riso, que tal? Dar mais leveza, não é pra gente sair rindo feito um bobo, mas pra gente dar leveza, esse peso, porque muita gente vai entrar um mês aqui pesado, porque alguém dá problema, alguém dá trabalho com essa questão de vício, de teimosia, pode ser você mesmo, tá? E aí tem toda uma tristeza. O sonhador tá dizendo que a gente precisa ser mais leve, levar as bagagens as mais leves possíveis. Se eu vou entrar num relacionamento novo, que eu não leve as bagagens antigas, né? Que eu não leve o peso de nada, do que foi, da traição, do ciúme, não. Porque precisa dar leveza. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa, essa carta ela fala de um salto de fé. A gente acabou de falar que no final do mês está muito propício para questões espirituais, né? Poxa, poderia estar propício para o amor. É o amor. Quem sabe você organizando a sua questão espiritual, o amor não vem, né? Então, assim, é o momento de você se conectar com a espiritualidade, tá? Quem escolheu esse 2 aqui está falando disso. Muito. Dona Maria Padilha também não vai falar nada de qualquer jeito, tá? Então, é isso aqui. Começo do mês, tem gente ali que continua no vício, que continua, tá pegando pesado aí, né? Cada um leva para sua realidade, precisa se livrar disso aí, tá? Encontrar... E um dos caminhos aqui que ela mostra é a espiritualidade, tá? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, é isso que ela tá dizendo e pronto, né? Tá? Dona Maria Padilha dando esse recado aqui para vocês. Então, é um salto de fé, é um momento também para dar mais leveza, né? É um momento de seguir meus sonhos, porque às vezes a gente fala em um sonho, a pessoa diz, tá louco, isso não vai dar certo. Gente, é acreditar e seguir, né?
eu que sei o que vai aqui dentro, né? Mais do que aqui, tá, gente? Então, né? Eu sei se é loucura ou não, eu vou saber. Então, é o momento de seguir. Também a gente está falando aqui para algumas pessoas. Lembra que eu falei? Ah, do nada vai aparecer um amor, do nada vai aparecer, nananã. Vai. A gente está falando aqui também de oportunidades inesperadas. Então, cuidado, que pode chegar aí também de surpresa para vocês uma oportunidade em qualquer setor da vida e que, poxa, mas eu nem sonhei com isso, eu nem estava pensando nisso, então pega, porque é assim que é legal. Tá bom? Aí a gente vai agora, esse aqui foi o montinho número 2 da Sodalita, da Dona Maria Padilha, e a gente vai para o número 3, que é a carta cigana, tá? Com a carta cigana, gratidão, Dona Maria Padilha, senhora, colocar para cá. E agora vamos lá com a Jade, né? Que é número 2. E a gente vai colocar aqui a carta cigana, tá? Jade, que essa pedra linda. Vamos lá. O que a cigana, né? Pombogira cigana, Laruí, tem para dizer pro pessoal aí que escolheu o montinho número 3. Montinho número 3. Começo do mês de junho de 2025. Meio do mês. Vou colocar bem aqui. E final do mês de junho, né? O que nós temos aí com a carta cigana? Carta linda também. Organizar. Nós temos aqui o buquê, né? A gente tem aqui, a gente está falando aqui de alegrias, a gente está falando aqui da presença de mãe. Pode ser mãe carnal e mãe espiritual, tá? A gente está falando aqui. Então, dê atenção à sua mãe espiritual, para você que segue, para você que é católico, para você, enfim. E para sua mãe também. Se você é mãe, o olhar deve também estar voltado para você, tá? Também a gente está falando de felicidade, de momentos de plenitude de fé, tá? Com essa carta. Vamos ver o que mais aqui. Carta do navio. Falando de mudança de planos, tá? De eu buscar novos rumos, novos horizontes. E a carta de pai, né? Carta de pai. Então, a gente tem carta de mãe, para começar. Carta do navio e carta de pai. Olha só, gente. Aqui tá falando assim, que para algumas pessoas, pai e mãe têm um desejo que filhos voltem para casa, tá? Pai e mãe estão com esse desejo. Ou pais que fazem visita a filhos, alguma coisa assim, tá? Mas, para além disso, muito forte aqui, está falando de proteção de pai e mãe, que pode ser tanto a proteção, né, do seu pai e da sua mãe, quanto de Maria, de Jesus, de Oxalá, da orixá de vocês, cada um leva para sua realidade. Eu poderia ficar falando aqui disso um tempão. Então, está falando disso aqui, tá? De proteção. E para algumas pessoas está falando aí de pais que estão preocupados com viagem ou com mudança de filhos, tá? Pode ser filhos que vão ter que sair de casa. Quando a gente fala de mudança, a gente está falando só de viagem, tá? A gente está falando de mudança de casa também, mudança de endereço, ou filhos que estão saindo de casa, né, para seguir o seu caminho, para morar na sua casa, porque tu vai fazer uma faculdade longe, por essas questões. Ou filhos que retornam, desculpa, pausa para água, né?
Tem que ter. Então, filhos que retornam, filhos que saem de casa, pai e mãe aqui preocupados, né? No começo do mês. Para além disso, nós temos felicidade, tá? Para alguns, olha só, né? Para alguns, nós temos casamento, para algumas pessoas. Ai, mas eu não tenho ninguém, eu já vou casar, então não é para você, foférrima, tá? É para outra pessoa. Então a cigana, ela é bem direta aqui também. Então, para quem, né, já tem um relacionamento, a gente está falando de relacionamento que vai evoluir, não necessariamente o casamento. Aquele que estava só por mensagem de telefone, só contatinho, talvez vire um namoro, né? Quem estava no namoro, vire uma situação mais confortável, mais séria, mais segura e por aí vai, né? Então nós temos isso aqui. Você pode estar sendo convidada para ser madrinha, padrinho de casamento. Também padrinho, madrinha de alguém. Também que é muito fofo, né? Também que é muito espiritual. Ser madrinha de alguém, tá? É algo muito, muito, muito bonito, muito sublime, né? Eu acho. Na segunda semana de junho, olha a cigana aqui, né? A cigana veio dizendo tudo aqui, falando de amor. Nossa, nossa. Vamos lá. Segunda semana de junho, tá com tudo, né? Cigana veio aqui. Nós temos paixão, nós temos amor e família que cresce. A gente começou falando de casamento também, né? Então, porque família... eu comecei a namorar com alguém, essa pessoa já faz parte da minha família, então a minha família cresceu, né? Juntou mais alguém, veio mais alguém. E a carta da âncora veio dizer aqui, cuidado com a instabilidade por ciúme, tá, gente? Por ciúme aí. E ciúme também dentro da família. Para algumas pessoas, há uma situação de trabalho que vai te deixar muito feliz aí. A gente está falando aqui de segurança de trabalho. A âncora, ela vai lá, vai ancorar, vai segurar, né? E a árvore é melhor ainda, porque ela tem raízes profundas. Então, a gente tem aqui duas situações. Uma que fala de amor e a outra que fala de trabalho, tá? Pode ser que eu conheça o meu amor no trabalho? Pode. Isso acontece muito, né? Da gente conhecer o grande amor, da gente se apaixonar por alguém no trabalho? Pode sim. Pode sim, é perfeitamente comum isso aí acontecer, mais do que a gente imagina, tá? Então pode ser. Cuidado só com uma questão aqui, para quem já tem um relacionamento, uma questão aqui de ciúme, de ficar numa instabilidade emocional por uma questão de ciúme aí. E eu repito, esse ciúme aqui é família. Por exemplo, eu comecei a namorar alguém, aí alguém da minha família ficou enciumado. Algo nesse sentido aí, leve para sua realidade. Para o final do mês, carta do jardim, carta dos ratos e a carta da torre. A torre, lembrando aqui na cigana, ela não é a mesma coisa que a torre no tarô, tá, gente? Vamos lá. Lá para a última semana, quem escolheu esse montinho, muito cuidado com tristeza, tá? Roubo energético. Muito cuidado. Principalmente quem frequenta grupos, quem tem grupos de pessoas. Dentro desse grupo pode acontecer algo que não vai ser legal e te deixar muito triste e até te afastar desse grupo. Algumas pessoas vão sofrer esse afastamento de um grupo por causa de uma discussão ou uma situação que houve lá nesse grupo e que você não vai gostar e vai pedir para se afastar, vai ficar triste. Pode ser que algum grupo exclua você. Nós não queremos você aqui porque você não converge muito com o que a gente pensa, blá, 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 né? E você se sentir um pouco excluída desse grupo aqui, tá bom? Então, pode ser que isso aconteça com algumas pessoas. Pode ser que você olhe a situação, não tenha nada a ver com você e resolva se isolar. Cuidado para quem vai fazer passeios no final do mês em lugares que trilha, mata, alguma coisa assim, como é que eu posso dizer, com bichos que tem veneno, tá? Escorpião, essas coisas assim. Precisava falar.
tá bom? Cuidado com assaltos, roubos, quando você está num grupo, que pode ser numa festa, numa rua, numa praça, alguma coisa assim. A gente precisa falar de tudo. E principalmente, cuidado com grupos de pessoas que têm uma energia muito baixa, que podem fazer uso de algum tipo de substância, e isso, mesmo que você não use, você atrai alguma energia negativa para você, para o seu campo, né, áureo ali, para o seu campo energético, para a sua energia, e não vai bater muito bem com você, e você vai acabar se retirando, ou vai descobrir algo nesse sentido de alguém que faz parte do teu grupo e você vai ficar triste. Pode ficar triste? Pode, né? Vai não. Vamos lá. Que o tarô tem de conselho para vocês? A cigana fez uma massagem, né? Porque a Dona Maria Mulambo veio dando, né, na cara da gente. Padilha também. Mas todas trazendo mensagens assim bem profundas e para a gente refletir bastante, né? E o tarô? O que nós temos aqui com o tarô dos anjos? Um conselho para vocês. Aqui quem escolheu o número 3 da Jade, da cigana. Aqui no fundo a imperatriz, belíssima. Vamos lá. Olha, aqui veio a torre, acabei de falar que esta torre não é a mesma dessa, tá? Aqui tá falando mais de isolamento, de tristeza. Aqui, por causa dessa situação, inclusive, tem alguém que vai romper, tá? Eu tava até pegando leve, mas já saiu a torre aqui. Vai ter algum rompimento aí. Quem escolheu esse montinho não é para todo mundo, mas algumas pessoas vão romper uma situação, tá? E vai ser surpresa. Não é como a carta da morte que você já viu, que precisa acabar, que precisa finalizar. A torre, ela te pega muito de surpresa, quando vê acontece. Pode, inclusive, com essa carta do rato aqui, ser uma confusão, uma briga em um grupo, tá? Então, muito cuidado, você que sai à noite, você que frequenta alguns lugares. Pode ter uma, sabe que a gente fala assim, foi do nada, uma confusão do nada? Pois é, então muito cuidado aí, para quem escolheu esse montinho, lá para o final do mês, os lugares que vocês frequentam, porque pode ter uma situação que é muito repentina e, né, vai pegar você de surpresa. Infelizmente, a carta da torre, ela vem falando desses acontecimentos, mas ela fala de acontecimentos importantes porque é necessário. Necessário acontecer para você enxergar e ver que, não foi que aconteceu, foi surpresa, é ruim, mas logo depois você vai ver que se a torre caiu, é porque ela não era sólida, ela não tinha um alicerce, caiu e agora você vai se reconstruir. Mas você vai se reconstruir de uma maneira sólida, com alicerce seguro e melhor, do lado de pessoas que realmente você confia, não mais naquele grupo que não era tão confiável, mas de pessoas amigas ou de familiares que de verdade você confia. Tá bom? Esse é o recado da Dona Maria Padilha. Não, desculpa. Maria Padilha já foi da cigana, tá? Recado da carta cigana, mas a gente teve aí o montinho 1, 2 e 3, né? Se você quiser escolher mais de um, assistir todos, assista, compartilhe, dá o like e deixa seu comentário para saber que você passou por aqui, porque eu só vou saber se você passou, se você der o like. E eu só vou saber se você gostou, se você não gostou, quer dar alguma dica, se você escreveu alguma coisa pra gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita axé, que as Marias todas, Padilha, Mulambo, que a Pombogira Cigana, abra os caminhos de vocês, dê muito axé para vocês, tá? Saravá para todo mundo. A gente se encontra sempre por aqui e eu espero que vocês gostem aí desse vídeo com uma previsão aí para o mês de junho de vocês, tá bom? Um beijo e excelentes energias aí no mês de junho.